Pessoal, sejam bem-vindos ao curso do período excepcional, né, do período extraordinário aí que nós estamos vivendo. A gente vai dar início à disciplina de Química Inorgânica 1, como vocês já sabem, se matricularam. E nesse primeiro módulo a gente vai estudar a estrutura atômica e periodicidade química, para a gente poder passar para o estudo mais detalhado da ligação química, né? Eu abri aqui esse primeiro slide com o tema estrutura atômica em busca do átomo moderno, né? Provavelmente pela última vez a gente está escutando essa história do desenvolvimento dos modelos atômicos, né? Então eu vou apresentar aqui pela última vez, provavelmente no curso de vocês, os experimentos, né, mais importantes para o desenvolvimento de cada modelo atômico descrito. Bom, então nós vamos seguir começando a discussão exatamente sobre um ponto crucial da natureza, né? Alguns já se lembram, outros nunca viram essa abordagem em sala de aula comigo, né? Mas o que essas duas figuras têm em comum para a gente descrever esse ponto crucial da natureza, sendo que a gente está interessado em definir o átomo moderno e, posteriormente, estudar então a aproximação de átomos investigando as interações químicas, né? Possibilidade de formação de uma ligação. Eu estou colocando aqui um aspecto que diz respeito à energia, ao repouso, que é o que remete a essas duas figuras aqui, né? Para quem já viu o Messi jogar, sabe que ele fica lá esperando a bola chegar nele. Ele não gasta energia à toa, né? Ele tem a explosão ali na hora que ele tem que ser importante e crucial para finalizar o lance, né? Então, através da busca pela menor energia do sistema, é que nós vamos interpretar todo o sistema natural do nosso ponto de vista, né? Esse sistema natural, ele é químico, nosso interesse é no sistema químico. Então a gente vai imaginar que qualquer sistema dessa natureza que a gente está estudando, ele vai buscar sempre pela situação mais estável, de menor energia. Em química, a gente pode usar dois termos, né? São duas palavras, estabilidade e reatividade, que elas caminham juntas, mas têm significados opostos quando a gente for utilizar na interpretação pela energia. Significa que um sistema que é mais estável, ele não reage com tanta facilidade, ele é menos reativo. Já um sistema que apresenta uma certa instabilidade, ele é mais reativo, né? E ao reagir, ele vai estar tentando a busca de uma energia mais baixa, de uma estabilização, certo? Seguindo então, a gente poderia listar rapidamente alguns tópicos, né, que foram marcantes para o desenvolvimento da estrutura interna de átomos, né, para o conhecimento desse tema. Eu listei aqui três, a minha escolha mesmo, né? Então eu coloquei, se eu pudesse dividir essa história aí em poucos tópicos, seriam a descoberta da natureza da matéria e da natureza do elétron por volta de 1900, a constatação de que o átomo consiste de um núcleo pequeno rodeado por elétrons e o desenvolvimento de uma nova mecânica. A gente vai ver que alguns experimentos e fenômenos foram importantes. Vou usar um outro recurso aqui, é o laser, né? Foram importantes aqui para essa história sair daquele âmbito mais rudimentar das ideias do átomo, e a gente vai esbarrar nas falhas da mecânica clássica. Então a gente vai depender do desenvolvimento de uma nova mecânica, que a gente sabe que seria a mecânica quântica. Ok? Então eu coloquei aqui algumas personalidades que estão relacionadas com passos importantes, com etapas e fatos importantes do desenvolvimento e da evolução do modelo atômico. Eu coloquei essas imagens de maneira randômica, e aí eu queria pedir para vocês darem uma olhada, alguns já conhecem, outros não, identificar quem são essas personalidades, né? E quais foram as principais contribuições dentro do modelo atômico que a gente conhece hoje, né? Então você tem aqui, claro que não são todos, né? E eu deixei de fora algumas personalidades importantes também, mas só para a gente começar a discutir quais foram os principais nomes, né, que produziram avanços importantes nessa direção.
Dois fenômenos foram bem relevantes para que houvesse avanço na descrição do modelo atômico, né? São eles eletricidade e a radioatividade, né? A eletricidade é um fenômeno conhecido já, né? A carga elétrica desde dos egípcios, né? Então a gente tem aqui uma imagem um pouquinho mais interessante sobre a carga elétrica, né? Aspectos estáticos aí dela, né? E o que se conhecia, o que era importante se conhecer, né? Justamente a definição de natureza de cargas opostas, então positiva e negativa, e os efeitos que essas cargas poderiam produzir ao serem aproximadas. Então, quando eu tenho a aproximação de duas cargas diferentes, opostas, de natureza opostas, eu tenho uma atração entre elas. E quando eu tiver a aproximação de cargas iguais, positiva com positiva ou vice-versa, né, ou negativa e negativa, eu tenho um efeito repulsivo, um efeito de repulsão. E a radioatividade, né, que pode ser evidenciada aqui através de um experimento relativamente simples, né, e a gente vai trazer consequências importantes sobre a estrutura atômica através da investigação com o estudo da radioatividade ou de partículas radioativas. O que a gente tem aqui? Um bloco, né, onde eu tenho uma substância radioativa ali internamente como fonte de emissão, tem uma fenda aqui só para colimar o feixe e esse feixe vai atravessar um campo elétrico aqui, onde você tem partículas carregadas, positiva e negativamente. O que a gente observa acontecer quando esse feixe atravessa o campo elétrico? A gente observa uma decomposição dele. Parte dele é defletido aqui para cima, ou seja, é atraído pela placa positiva, parte dele é atraído para baixo aqui, onde está a placa negativa do campo, e uma das componentes não interage com o campo elétrico, passa ilesa sem sofrer nenhum tipo de atração de nenhuma das placas. Isso resulta para a gente, né, que aquele feixe, por exemplo, que foi atraído para cima aqui, né, próximo à placa positiva, ele tem natureza oposta de carga, então ele é um feixe negativo, denominado de raios beta, né? O feixe em verde aqui, ó, ele foi atraído pela placa negativa aqui do campo, então ele provavelmente tem natureza de carga oposta a essa placa. Então, se a placa é negativa, esse feixe verde tem natureza de carga positiva e foi designado raios alfa, partículas alfa. Essas partículas alfa vão ser bem importantes na descrição de um modelo atômico futuro, né? Em breve a gente vai ver isso. E esse feixe, essa componente que passou sem interagir com o campo, ela possui natureza neutra de carga, né? Zero, não tem nenhuma natureza residual. Então, são chamados raios gama. Os raios gama são a radiação mais energética que dos três, portanto a mais perigosa. Uma das personalidades que eu deixei de fora daquele slide onde eu mostrei alguns nomes importantes, né, do desenvolvimento do modelo atômico foi o Thomson, né? Então nós vamos ter o primeiro modelo de fato atômico baseado em experiências, né, em 1889 com o Thomson, né? E o que eu tenho até aqui? Estou fazendo uma pergunta aqui, né? Eu tenho ideias sobre o átomo. Desde a Grécia Antiga até Dalton, a gente só tem basicamente ideias sobre o modelo, sobre o átomo, né? Então aqui você começa a ter a chance de fazer experimentos para que você consiga quebrar esse paradigma do átomo ser indivisível, ou seja, se a gente tem alguma coisa, né, investigar se a gente tem alguma coisa de tamanho subatômico, subpartículas, certo? Então estou mostrando aqui um dispositivo importante, que é um tubo de Crookes, que foi usado na experiência do Thomson, e coloquei aqui um termo espectrometria de massas. E em sala eu costumo dizer que ele é chamado do pai da espectrometria de massas, então eu queria saber de vocês por que o Thomson é o pai da espectrometria de massas. Mais tarde a gente pode discutir na atividade síncrona, né? Qual o modelo dele, né? Como é que ele desenvolveu esse modelo de fato?
É meu cachorro aqui, não vai ter jeito. Bom, a gente tem aqui o setup dos tubos de Crookes e você tem o que basicamente nesse tubo, né? Eu não vou detalhar demais porque você tem vídeos também disponíveis para assistir esse experimento com animação, então não é essa a ideia. Mas você tem um tubo que contém um gás a baixa pressão e aí você tem dois eletrodos, né? E você dá uma diferença de potencial aqui ao longo do tubo, certo? Numa situação você está vendo que esse tubo está submetido a um campo elétrico e na segunda situação a um campo magnético, né? Então, basicamente, o que era observado? Independentemente do gás que você tinha lá dentro ou do material metálico dos eletrodos, né, você tinha um feixe de partículas de fluxo do eletrodo negativo para o eletrodo positivo, que era chamado de raios catódicos. Então, se esse feixe ele caminha para o sentido do eletrodo positivo, significa que ele tem natureza de carga elétrica oposta, né? Então, provavelmente é um feixe de cargas negativas. Mais tarde seria designado como sendo um feixe de elétrons, né? Então, por que ele era comum a todo tipo de átomo, de diferentes elementos? Essa é uma pergunta que vai ficar para vocês pensarem, né? Eu disse que esse feixe era produzido independentemente do gás dentro do tubo ou do material dos eletrodos. E qual era a consistência desse modelo, né, do modelo de Thomson? Bom, vamos ver. Você tinha um modelo que foi descrito como sendo o pudim de ameixas, que está aí ao lado, né? E o que significava isso? Na prática foi que o átomo seria uma massa de carga positiva, né? Então, com os elétrons que haviam sido descobertos através do experimento do tubo de Crookes, né? Com os elétrons incrustados aqui nessa massa positiva, de maneira randômica, aleatória, certo? Então, a analogia com o pudim de passas ou pudim de ameixas está feita através dessa imagem. Esse modelo ele era consistente? Ele durou muito tempo? Qual que foi o próximo modelo que refutou o modelo de Thomson? Tá? Só para a gente amarrar ainda dentro desse modelo, eu estou colocando aqui o experimento de Millikan, né? Onde a gente tem o experimento da gota de óleo. Eu não vou detalhar também porque a gente tem também uma animação em vídeo interessante para assistir sobre ele, né? E basicamente você vai ter um atomizador aqui, um produtor de gotículas de óleo, né? Onde existe um orifício entre essas placas, né? E essas gotas começam a cair aqui por esse orifício. Só que essas placas elas também se referem a um campo elétrico, elas são carregadas, né? Então, existe uma fonte de ionização dessas gotas aqui para torná-las carregadas e ficarem sujeitas ao campo, né? Estando sujeitas ao campo, você consegue mexer na voltagem e equilibrar exatamente, deixar ela paradinha aqui nesse espaço, né? Isso era observado através de um telescópio aqui ao lado. Tá? A fonte ionizante não está representada aqui nessa figura, mas você consegue ver no vídeo, tá certo? E qual era a conclusão que isso produzia, né? Bom, quando você consegue justamente deixar estática a gotinha de óleo no espaço ali entre as duas placas, você está igualando a força elétrica, a força do campo, com a força gravitacional. E a partir dessa experiência, então é possível determinar a carga, que é de 1,6 10 a menos 19 coulombs para o elétron, e como nos experimentos feitos pelo Thomson se determinava a razão massa-carga, carga-massa, que eu estou dando uma dica já do que eu não falei no slide anterior, né? Essa razão aqui já estava determinada. Se você determina a carga e tem a razão massa-carga, é possível calcular, por exemplo, a massa do elétron. Isso foi feito com auxílio dessa experiência de Millikan. Bom, eu coloquei esse slide aqui só para a gente comentar sobre a descoberta dos prótons, né, que foram feitas pelo grupo do Rutherford, né, com o aluno dele, o Goldstein. E a experiência é muito similar, envolve também um tubo de Crookes, né,
Só que nesse caso você tem um dos eletrodos perfurados aqui para detecção das partículas, no caso positivas, que seriam os prótons. Sobre os nêutrons, né, a gente não fala muito nessa história de desenvolvimento do modelo atômico, mas eles são bem importantes para a estabilização do núcleo, né? Se a gente descrever agora em breve, no próximo modelo, o de Rutherford, o núcleo do átomo, a gente vai perceber que ele seria o que? Um aglomerado de prótons, né? E prótons são cargas positivas e são cargas que vão promover repulsão entre si. Então é necessário que haja algum tipo de mecanismo para que essa repulsão seja aliviada e o núcleo tenha estabilidade, né? Então aqui eu estou colocando uma equação, né, onde eu tenho um bombardeamento de berílio com núcleos de hélio. Núcleos de hélio são descritos como partículas alfa. A gente não comentou propriamente, mas o pessoal já conhece essa informação. E eles produzem um carbono. Existe aqui a emissão de um nêutron, né? E essa experiência foi feita pelo Chadwick. E os nêutrons vieram um pouco depois aqui na história, mas a gente não precisa se preocupar com eles no momento, é só para a gente não ficar, deixar totalmente eles de fora da discussão, né? Então você está vendo que eventualmente esses bombardeamentos, né, de nuclídeos, eles produzem novas espécies, normalmente mais leves, né, em termos de novos nuclídeos, e com emissão, né, de novos nêutrons, por exemplo, né? Então, isso aqui é um processo que pode ser controlado, inclusive para geração de energia, mas pode sair do controle, né? Você está vendo que é um processo em cadeia, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui ao lado. Quem conseguir identificar, quem já assistiu a série aí do HBO, né, a Chernobyl, já viu o que aconteceu, né? Ou pelo menos o que foi especulado em termos do acidente lá na usina. Certo? Então é uma grande quantidade de energia envolvida quando você promove reações nucleares. É uma magnitude de energia diferente das reações que a gente vai tratar como reações químicas, né, onde os núcleos permanecem intactos. Então, diante das partículas que a gente apresentou, como valores, né, em termos das propriedades dessas partículas de massa e carga, a gente teria aqui para o elétron, dado em gramas, próton e nêutron. Lembrando que prótons e nêutrons, né, têm valores de massa muito próximos, né, então a massa do átomo, o pessoal está lembrado que fica basicamente restrita à quantidade de prótons e nêutrons, a massa do núcleo, né. A gente tem aqui as massas unificadas, então vocês estão vendo quantas ordens de grandeza a massa do elétron é menor do que, por exemplo, a do próton ou do nêutron, que vão compor o núcleo, né. Então, a carga em coulombs, né, sendo negativa e positiva, tendo o mesmo valor absoluto aqui para próton e elétron. Nêutron é uma entidade que só tem massa, tem natureza elétrica zero, como mostrado nessa última coluna aqui. Ok? E qual seria o próximo modelo, então? Discutido o modelo de Thomson, do pudim de passas, né, que deu origem aqui ao avanço da história. É um modelo que tem relação com essa imagem aqui, com essa experiência, né? Que para muitos aí acabam lembrando do material desse setup aqui, né? Dessa folha de ouro, né? Então, fina folha de ouro com espessura de poucos átomos. E aqui você tem vídeo também para animar essa história. Eu gostei dessa imagem só para a gente situar. Então, o que a gente tem aqui, né? Como experimento, como setup, para dar origem ao próximo modelo atômico, principalmente no que ele vai ser diferente, né, com relação ao modelo anterior. Lembrando que esse é um experimento, né, que vai dar origem ao modelo de Rutherford, mas foi feito no laboratório dele por alunos de pesquisa, entre eles o Geiger, que é do próprio contador Geiger, que o pessoal conhece, e o Marsden, né. Bom, você tem aqui uma fonte de emissão de partículas alfa. Então a gente já conhece a natureza elétrica dessas partículas, elas são positivas. E essa fonte ela dispara partículas alfa contra esse alvo, essa fina folha de ouro. Aqui em volta, essa parte azulada aqui, meio roxinha, a gente tem um alvo, né, uma tela
na verdade, para detectar justamente aonde essas partículas estão indo parar ao atravessarem ou não essa folha de ouro. Como resultado estático aqui da imagem, a gente já vê o seguinte: existe uma concentração de partículas atingidas aqui frontalmente à fonte. Então a gente já vê que a grande maioria provavelmente está atravessando a folha como se ela nem estivesse no meio do caminho. Porém, algumas estão sofrendo deflexões, desvios. A gente está vendo aqui, tem uma região, né, onde provavelmente essa partícula saiu aqui e sofreu algum tipo de desvio, por alguma razão veio parar nesse cantinho aqui, ou foi disparado e veio parar para cá, ou mesmo quase retornou no sentido da própria fonte emissora. Ó. Você tem deflexões bem grandes aqui, né, com ângulos bem pronunciados. Bom, com base nesses resultados, e que não é nada trivial, né, surgiu a proposta do modelo de Rutherford. Então aqui você tem uma outra figura para ilustrar esse setup das partículas alfa atravessando a folha, nesse caso a gente tem folha de platina. Aí eu queria perguntar por que se fala em folha de ouro, folha de platina, por que desses elementos, certo? A gente pode discutir mais tarde. E aqui a gente tem a frequência em que uma a cada 20 mil partículas que são disparadas aqui sofre algum tipo de deflexão. Então realmente a grande maioria atravessa sem tomar conhecimento da folha. Então qual foi a ideia aqui para a concepção do novo modelo atômico? Foi que o átomo era um grande vazio, ou seja, você tinha as partículas atravessando aqui sem tomar conhecimento da folha, do material. Então essa parte que ele chamou de vazio, ela consiste exatamente na eletrosfera, onde estariam os elétrons, né? E o núcleo, ele atribuiu um núcleo, então pela primeira vez, ao modelo atômico e disse que esse núcleo ele era pequeno e positivo e continha praticamente toda a massa do átomo. E já que ele atribuiu a essa partícula que ele chamou de núcleo a natureza de carga positiva, então ele consegue explicar esses desvios que são observados no experimento pelas partículas alfa. As partículas alfa, nós vimos, natureza positiva de carga. E o núcleo agora é acabando de ser definido como também uma entidade positiva. Então, se ambos têm carga positiva, ao se encontrarem, né, ou se aproximarem, vão sofrer repulsão, né? Então, no caso, esses desvios aqui das partículas alfa que a gente viu ali serem atingidas em diferentes pontos do alvo no experimento, eles são devido à própria repulsão do núcleo, que tem mesma carga. Bom, aqui dá para a gente abrir uma discussão. Não vai ser feita agora, mas fica para a gente pensar e depois mais tarde concluir. Sobre a consistência do modelo de Rutherford, ele é o modelo atual? É o átomo moderno? Né? Corresponde ao átomo moderno o modelo de Rutherford? Responda isso. Né? Se sim, então eu não tenho nenhuma discussão, porque ele é o modelo aceito atualmente. Se ele não for o modelo atual, se ele foi substituído por novos modelos ou por um novo modelo, por que ele não tem consistência, ou não teve consistência para sobreviver? Né? Eu quero que vocês imaginem como que é o modelo. Ele também tem a característica do que foi chamado modelo planetário, né? Ou seja, o elétron orbitando em torno do próton, se a gente considerar o átomo mais simples, o átomo de hidrogênio. E quero que vocês imaginem duas situações. Uma em movimento dessas partículas, ou seja, o elétron girando em torno do núcleo, e outra, a situação estática, o elétron parado a uma certa distância do núcleo, que seria um próton. Certo? Então eu queria o resultado do que acontece em ambos os casos. Quando as partículas estão paradas, só a uma distância uma da outra, e quando elas estão em movimento, quando o elétron está orbitando esse próton. Tá legal? Beleza, moçada. Aqui tem uma questão rápida para a gente concluir, mas não vai ser feita agora, não vai ser feita online. A gente vai fazer quando a gente estiver discutindo no momento síncrono do curso, tá certo? Então eu vou provavelmente usar o Socrative lá para jogar essa questão para vocês ao vivo e a gente vai discutir o resultado. No mais, obrigado. Essa foi nossa primeira aula. Espero que a gente consiga produzir um conteúdo satisfatório para todos. Grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima aula.